absorver e depois nós retomamos e falamos mais, porque é um assunto realmente muito profundo, muito extenso também. Então, eu tô com alguns tópicos aqui para direcionar vocês e eu tô também reproduzindo aqui pelo YouTube. Eu estava tentando pelo Facebook, mas não deu certo. Na próxima eu vou tentar reproduzir nesses outros canais também, porque eu tô um pouco sumidinha de lá, né? Então, quando a gente faz ao mesmo tempo, já dá para ganhar esse tempo. Oi, Zilmária. Oi, Luan. Sejam bem-vindos. Ótima noite. Então, enquanto o pessoal vai chegando, me conta aí como vocês estão. Vocês já estudaram, já ouviram sobre identidade? Então, aqui eu tô com o meu roteiro aqui, tá? Para conduzir direitinho a nossa conversa. E aos poucos eu vou olhando para cá, eu vou olhando para cá, transmitindo pelo YouTube também, vou olhando para o roteiro, tá bom? Então, se eu olhar aqui para o cantinho, vocês já sabem o que é. Quando a gente fala sobre identidade, quando eu comecei a pensar sobre identidade, eu falei assim, gente, mas é um negócio que tá tanta gente falando, tudo é identidade, identidade, identidade. E eu não tinha a percepção da importância que é a questão da identidade. Oi, Helenilda, seja bem-vinda. E o que é, de verdade, identidade? A identidade é aquilo que você acredita que você é. É a sua percepção sobre você mesma. E por que será que é tão difícil para tantas pessoas, inclusive para a maioria das pessoas, dizer assim, em bate-pronto, quem você é? Você já pensou sobre isso? Você tem essa dificuldade? Já teve? Tipo, se alguém chega para você e pergunta quem você é, você rapidamente consegue responder? Ou você responde com a sua profissão? Às vezes você pergunta, quem você é? Eu sou advogado. Eu sou esteticista. Eu sou educadora. Eu sou coach. Eu sou professora. E aí, muito nessa fase adulta, a gente começa a conectar a nossa identidade com aquilo que a gente faz. E não com aquilo que a gente de verdade é. Então, hoje, nós vamos falar sobre identidade, alguns aspectos, tá? Vou separar aqui para vocês. Deixa eu dar boa noite para quem está chegando. Flávia, Marina, sejam bem-vindas. Boa noite. O que a gente vai precisar para entender identidade? Então, a identidade é quem eu sou? Eu sou quem? DL. Só isso? Não. Muito mais que isso. E uma coisa que é importante você entender sobre identidade é que a identidade, ela tem... vamos dividir ela por 3 áreas, vamos dizer assim. Eu tenho a área do corpo físico, né? Que é eu, DL, tenho 2 braços, né? Tem cabeça, cabelo, perna, pé. Eu, DL, tenho esse corpo físico aqui. Eu, DL, tenho o campo da... Algumas pessoas chamam de alma, eu gosto de chamar do emocional, porque que parte é essa? É aquela onde está as suas crenças, aquilo que você acredita, né? As suas crenças sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo ao seu redor, as suas vontades. Aqui nessa área está a sua história também, parte dos seus comportamentos. Então, a sua genética também, o seu histórico familiar, tudo isso está envolvido nessa parte aqui da alma, do emocional. E temos também a parte espiritual, que aí vai entrar na crença espiritual de cada um. Eu achei o máximo quando eu entendi isso, aprendi isso numa aula da minha mentora maravilhosa, que me inspira e me ensina muito, que é a Eveline Torres. Eu assisti essa aula dela um tempo atrás e nesse dia me despertou a buscar mais sobre identidade, porque eu nunca tinha percebido dessa forma. Eu não sabia responder também. Se alguém chegasse e perguntasse assim, quem você é? De repente eu ia dizer, eu sou de L, coach, mentora, não sei, mãe. Mas eu não tinha essa percepção completa da identidade, né? Então, eu, de L, tenho corpo, alma, espírito, emocional, minhas vontades, minha mente. Então, tudo isso faz parte de quem eu sou. E eu vou dividir para você aqui
A gente vai começar falando da área mais, por uma parte mais teórica, científica, e aí depois eu vou juntar com a questão espiritual, porque isso para mim fez toda a diferença, toda a diferença. E aí eu vou colocar dessa maneira para vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos dizendo aí se vocês têm clara percepção sobre a identidade de vocês. Ou se em algum momento você ficou pensando, calma aí, não sei responder essa pergunta. E aí, lembrando que se a identidade é a identidade é a percepção a percepção que eu tenho de mim mesma, né? De quem eu sou. Então é o que eu acredito que eu sou. Quando eu tenho essa percepção aumentada, né? Quando eu tenho essa percepção mais ampla e profunda sobre quem eu sou, seja físico, emocional, espiritual, eu tenho então uma clareza muito maior da minha identidade. Então eu tenho uma clareza maior e bem fundamentada da minha identidade. Por que que eu falo sempre que o autoconhecimento é tão importante? Porque o autoconhecimento é que amplia essa sua percepção. O autoconhecimento traz respostas sobre você que no cotidiano, no dia a dia ali, normal, você não para analisar, para pensar, para questionar e não ter essa percepção, não ter essas respostas sobre você, afeta diretamente o seu rendimento, sabe? Os seus resultados, o seu financeiro, os seus relacionamentos interpessoais, os seus relacionamentos familiares, amorosos. Por isso que a identidade é algo tão sério e tão profundo que eu sempre coloco para as pessoas a importância de buscar autoconhecimento. Porque é necessário ampliar essa percepção, né? Ampliar essa visão de quem eu sou. E dentro dessa visão de quem eu sou, eu entendo a minha história, as minhas capacidades, as minhas habilidades, os meus defeitos, né? Aquilo que eu não gosto tanto em mim, aquilo que eu quero melhorar, aquilo que eu trouxe, né, de maneira hereditária, seja de forma física ou seja pelo inconsciente, né, pela genética, tanto comportamental quanto física. Então é muito importante saber disso, porque como eu comecei falando para vocês, a gente muitas vezes é definido pelo que a gente sabe fazer. É definido pelo que a gente sabe fazer. Lembra aí quando você era criança ou se você é mãe, quando seu filho começou a dar os primeiros passos? Nini, seja bem-vinda, ótima noite. O que uma criança gosta? Quando ela aprende a fazer alguma coisa, a gente logo dá parabéns. Ei, que lindo, conseguiu isso. E aí, quando chega um parente, um amigo, fala: olha só o que ele aprendeu, olha só o que ela aprendeu a fazer agora. E a gente vai ali reforçando as habilidades e o crescimento da criança. E aquilo vai nos trazendo orgulho. E a criança vai entendendo que ela é importante ou que ela é amada, ou que ela recebe palmas, parabéns, e ela recebe sorrisos a partir daquilo que ela sabe fazer. Então, nós vamos cada vez mais crescendo, nos aperfeiçoando naquilo que a gente sabe fazer, só que a gente não vem crescendo e buscando se aperfeiçoar naquilo que nós realmente somos, na nossa identidade. Então, é por isso que hoje nós temos tanta dificuldade com essa questão, que a gente sempre responde: quem eu sou? Eu sou arquiteta, eu sou cozinheira, eu sou professora. E eu não consigo responder em profundidade quem eu realmente sou, e eu vou lá e coloco que é a minha profissão. Quando a gente é jovem, adolescente, o que a gente quer mostrar para as pessoas? Aquilo que a gente tem. Porque a gente ainda não consegue, a gente não consegue definir na fase da adolescência, na fase da juventude, o que a gente realmente é, o que a gente realmente sabe fazer de valor. É uma fase de transição, é uma fase de muita confusão para o jovem, para o adolescente, e uma fase de muita insegurança também. Então, enquanto a criança vai mostrando ali as suas habilidades, os seus avanços, o seu crescimento, o adolescente, o jovem quer mostrar aquilo que ele tem. Ele quer ir para a escola com um tênis legal, ele quer ter aquela mochila legal, ele quer ter o celular que é o celular do momento. Então, ele quer mostrar de alguma forma que ele tem valor através daquilo que ele tem. Então, se ele não tem muitas coisas, ele se sente menor que os outros, com menos valor que os outros. E aí, se a gente chega na fase adulta,
não muda muita coisa, a gente ainda não mostra aquilo que a gente realmente é, mas a gente acaba querendo mostrar para as pessoas a nossa profissão, onde a gente conseguiu chegar, uma mistura do que a gente tem e do que a gente faz, né? Mas, uma vez a questão da identidade, ali, aquilo que a gente realmente é, vai ficando lá ali na profundidade, né? A gente não acessa tão rapidamente e não mostra tão rapidamente, né? Quando eu falo sobre a questão da identidade mais profundamente, a gente vai trazer os nossos valores, as nossas crenças, os nossos significados, as nossas experiências e percepções pessoais, a nossa história, a nossa carga genética, hereditária, seja desses valores ou dessas percepções. Então, tudo isso faz parte da nossa identidade. E essa parte é aquela parte que fica lá, sabe? Nas profundezas. Quando a gente vê um iceberg, você vê aquela pontinha do iceberg. Então, todo esse restante que tem ali embaixo, aquele tanto de gelo que tem ali embaixo, que realmente é a maior parte do iceberg, ela fica coberta. E você vê só aquela pontinha. Então, a sua profissão é só a pontinha do iceberg. Aquilo que você tem, o que você conseguiu construir, é só a pontinha do iceberg ali, da sua identidade. Aquilo que está ali, em profundidade, ali nas profundezas, é a maior parte da sua identidade. Tia Cléo, seja bem-vinda, boa noite. Maria Eunice, seja bem-vinda, ótima noite. Vai me dizendo se está fazendo sentido para você, tá? Você já pensou sobre identidade dessa maneira? E entender isso fez muita diferença para mim. Então, quando eu vou percebendo, trazendo essas respostas, tendo essa consciência de como que a minha identidade vai se formando nas fases da vida, criança, jovem, adulto, e que muitas vezes eu percebo que eu não fui ensinada, não fui preparada. Então, hoje nós temos essa dificuldade porque os nossos pais não tinham esse conhecimento. E por não ter acesso a esse conhecimento, eles não puderam nos preparar assim, não puderam nos dar esse caminho. Só que hoje eu e você temos disponível esse conhecimento. Então, nós podemos aprender agora, nós podemos melhorar agora, nós podemos aumentar, ampliar a percepção de nós mesmos, da nossa identidade e ensinar isso para os nossos filhos, para um sobrinho, para um aluno, para um amigo, né, para um familiar, e passar esse conhecimento adiante, porque é um conhecimento que é capaz de transformar a nossa vida e os nossos resultados. E deixa eu beber água, porque o calor tá grande e eu disparo falando. E eu quero que você se prepare agora para pensar um pouquinho sobre a sua vida. Quando eu falei para você... Ai, peraí. Que muitas pessoas associam a sua identidade àquilo que fazem, né? Àquilo que têm. E não associam a sua identidade àquilo que realmente são, né? Sobre todas essas áreas, corpo, emocional, espiritual. Então, eu queria que você começasse a se fazer essa pergunta. Peraí, quem realmente eu sou? Quem realmente eu sou? O que eu vim fazer nesse mundo? Quantas pessoas se perguntam isso e, ao se perguntarem ou ao receberem essa pergunta, começam a se angustiar? Porque, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Essas são as maiores perguntas do ser humano. É a maior busca do ser humano. Quando a gente pensa quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Essas respostas norteiam sua vida. Porque se você sabe de onde você veio, quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, né? O que você pode esperar do futuro, qual é o fim da vida, você tem mais confiança e esperança. Então você sabe o que esperar da sua vida aqui, do seu futuro também. E você tem uma nova visão, uma visão inclusive mais leve do seu passado, da sua história. Porque você sabe de onde você veio, você sabe os conflitos que você vai enfrentar aqui, você sabe também para onde você vai. Isso dá para a pessoa uma sensação de verdade, de esperança, sabe? De fé.
Então, tão importante é você entender sobre a sua identidade e responder essas perguntas. Essa deveria ser a nossa maior busca. Só que responder essas perguntas às vezes traz tanta dor, tanta inquietação, a gente acaba fugindo de buscar isso e de ter essas respostas, porque esse processo de autoconhecimento, se alguém te disse que era um processo assim bem leve, bem tranquilo, bem gostosinho, sinto ser a pessoa a te dar essa notícia. Não é. O autoconhecimento dá trabalho, dói e dá trabalho de novo. E dói mais um pouquinho. Até você conseguir acessar a leveza, sabe? Até você conseguir acessar essa, como que eu vou dizer, essa sensação de significado, sabe? De percepção, de visão, de futuro e essa segurança que o autoconhecimento te traz. Mas no início é complicado mesmo. Uma coisa que dá bem para a gente comparar é quando você vai para academia e você começa a treinar, seja você aquele que está emagrecendo ou aquele que está querendo ganhar, né, os músculos ali, a massa muscular, você vai sentir dor no processo. No início dói, nos primeiros dias dói pra caramba. Depois, a segunda, terceira semana, você vai se adaptando, aí o que acontece? Você muda de nível, aumenta os pesos, aumenta o ritmo, e aí vai doendo tudo de novo. Só que vem os resultados bons e você vai vendo o resultado no seu sono, na sua autoestima, na sua disposição, na sua força, na parte estética, no seu bem-estar de forma geral. E aí, por mais que você vai lá, naquela hora tem ali aquele sofrimento, mas o resultado é tão bom que você não se atenta àquelas dores que você vai passando no processo. O processo de autoconhecimento também é assim, porque ele vai fazer você olhar para áreas da sua vida que às vezes vai doer mesmo. Mas depois dessa fase, você vai passar a desfrutar dos resultados disso, dos resultados dessa busca, dos resultados de enfrentar os seus medos, as suas dores, sabe? De mergulhar fundo mesmo na sua história e buscando aí a sua identidade. Então, quando que a identidade ela começa a ser formada? Eu gosto de pensar e eu acredito que a identidade ela começa a ser formada desde que você é concebido. Por quê? Se dentro da identidade eu tenho também a minha herança genética ali, a minha carga genética, então a partir do momento que eu sou concebido, a minha identidade já está sendo formada. Porque eu sou filha. E ali, esse papel já é parte da minha identidade. Então, eu sou filha, isso faz parte de quem eu sou, então a minha identidade já vai sendo formada. Eu vou recebendo ali informações através da conexão com a mãe. Então, ali, a minha história já está sendo formada. Então, a minha identidade já vai começando a ser formada desde que eu começo a ser concebida. Se a gente for levar para o lado espiritual, não vou entrar especificamente do lado espiritual aqui, mas se você for analisar por esse lado, a Bíblia diz, né, que antes mesmo da gente nascer, Deus já sabia da nossa existência, já sabia como seria o nosso futuro, já tinha planos para nós. Então, a nossa identidade de filha de Deus já começa antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo da nossa concepção. Falar mais sobre isso depois na parte na parte espiritual, tá? Vamos para a parte científica aqui, uma parte que eu amo muito, que é a neurociência. O que a neurociência fala sobre uma parte importante da nossa identidade. Fera das Redes, seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? Não sei. Então, quando você era criança, o que você viu, ouviu e sentiu sobre você? Como assim, Jay? As suas experiências, aquilo que você viu, ouviu, sentiu, foi formando o quê? As suas crenças. Então, a sua crença de capacidade, identidade, merecimento foi sendo formada desde que você nasceu até hoje. Então, o que acontece? Quando você tem experiências na fase da infância, aquilo vai dizer para você quanto valor você tem, quão importante você é, quão inteligente você é, quanto você merece. Então, quais foram as experiências que você viveu? Vamos imaginar que uma criança que é amada pelos pais,
que é cuidada, sabe? Que entende que é importante. Quando os pais olham para essa criança, escuta, responde, abraça, coloca para dormir com calma, com tranquilidade, conta uma história, sabe? Ajuda a pentear o cabelo, cuida do corpo, tem aquele carinho, aquela tranquilidade na hora do banho, na hora de começar a fazer as primeiras tarefinhas, é com cuidado, é com amor. Essa criança vai se sentir como? Faz mais sentido que essa criança se sinta amada, protegida, cuidada. Então, ela vai desenvolver a crença de que eu sou amada, eu sou importante, eu sou cuidada, eu sou protegida. Então, vai trazer para essa criança a sensação de segurança, de cuidado, de amor. E aí, se tem uma criança que vai crescendo e vai ouvindo críticas, comparações, gritos, agressões, essa criança vai entender: eu não sou boa o suficiente, eu não mereço amor, minha mãe grita comigo, não me ama, me bate, não me ama, eu não sou importante, eu não tenho valor. E essa criança vai crescendo com essa identidade deturpada. Porque todos nós somos capazes, somos importantes, somos merecedores de amor, de carinho, de afeto, de tudo que é melhor. Deus nos criou para isso. Só que, infelizmente, no decorrer da nossa vida, a gente não teve muitas percepções de amor, de cuidado, de carinho, de afeto. Mas hoje nossos olhos podem ser abertos para isso e nós podemos acessar a nossa real identidade, não aquela que nós acreditamos. Lembra que eu comecei dizendo aqui que identidade é aquilo que você acredita sobre você? Pois é, talvez até hoje você tenha uma percepção distorcida de quem você realmente é. E é por isso que esse assunto é muito importante. E eu convido você a pensar um pouco no seu passado. Quais foram as experiências que você viveu? O que você ouviu dos seus pais, daquelas pessoas que cuidaram de você? O que você sentiu? Quais foram as experiências que você viveu que fazia você se sentir importante? Tem uma experiência da minha infância que eu sempre me lembro, é que era do meu pai me levando para tomar sorvete. Eu amo tanto sorvete hoje e eu fico pensando que esse meu esse meu amor pelo sorvete veio dessas experiências que eu vivi com meu pai. Eu lembro que ele me levava para tomar sorvete, e aí sempre que ele me levava, ele me colocava aqui sobre os ombros dele. E aí, quando a gente estava caminhando, eu sempre, gente, sempre meu pé sempre tinha que doer. Sabe aquela sandália que tá arranhando? Ai, tem areia no meu pé. Ai, tô cansada. E aí meu pai me colocava nos ombros dele. E a gente ia caminhando e eu ali nos ombros dele. Eu me achava a pessoa mais importante do mundo. Quais experiências você viveu? Tem as experiências boas e tem experiências ruins também. Eu me lembro de uma experiência ruim já na adolescência, que... Não, na adolescência não, lá mais nova. Eu não sei quantos anos eu tinha, Deixa eu buscar as experiências boas melhor, né? Malika, seja bem-vinda ou bem-vindo. Rodrigo, sejam bem-vindos. Vamos falar de experiência boa, depois eu vou chegar na ruim aqui. Eu lembro que eu tinha uma rifa na escola e eu não consegui vender essa rifa, a quantidade que precisava. E aquelas que eu vendi, eu acabei perdendo o dinheiro. Gente, eu não sei quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 6 anos. Ai, não faço 7 anos, por aí. Eu devia ter uns 7 anos. E o meu avô veio visitar a gente. E meu avô morava na Bahia, a gente já estava em Santa Maria, né, aqui no Distrito Federal. E aí eu fui para a escola, meu avô foi me acompanhar para a escola e eu fui chorando. E aí a gente ia passar na padaria para pegar um pão de queijo. E o meu avô foi: por quê? O que foi que aconteceu? E eu falei: eu vou chegar na escola e vou levar uma bronca porque eu perdi o dinheiro da minha rifa e eu nem consegui vender muitos. Aí o meu avô, o que ele fez? Foi lá, não, calma, vai dar tudo certo. Comprou os pães de queijo. A gente viu quanto que era o dinheiro que eu precisava levar para a rifa. E ele me deu o dinheiro e eu levei. Gente, naquele dia,
sabe? O meu avô é aquela pessoa bem durona, sabe? Bem fechada e tal, mas naquele dia eu me senti assim resgatada do pior acontecimento que eu ia passar, sabe? Eu pensei assim, meu Deus, hoje é meu fim, hoje eu tô lascada mesmo. Foi isso que eu pensei. Eu falei, deu ruim, eu vou chegar lá, a professora vai brigar, depois vai passar para minha mãe, e agora ninguém vai acreditar que eu perdi o dinheiro. E aí meu avô me resgatou naquele dia. E falou, pronto, não precisa contar para ninguém. Gente, eu acho que essa é a primeira vez que eu conto essa experiência para alguém. Nunca contei isso para ninguém. Caramba, olha só, que recordação eu tive agora. E nesse dia eu me senti tão importante, tão amada e tão protegida. E aí meu avô falou, não conta para ninguém. E eu não contei. Fui lá, resolvi. Nossa, o alívio maior do mundo. Quais foram as suas experiências na infância que fizeram você acreditar que você é importante, que você é amada, que você é capaz, que você é merecedor? Quais foram as suas experiências? Viaja um pouquinho no tempo comigo. Oi, Wilma, seja bem-vinda. Então, por que eu estou trazendo vocês para esse lugar de olhar para o passado, de lembrar desses seus momentos? Porque nós somos o nosso passado. Você é hoje resultado da sua história. Então, parte da sua identidade está lá no seu passado, está lá na sua história. Então, muitas vezes a gente tem uma percepção ruim de nós mesmos por causa das experiências ruins que a gente viveu. A gente tem percepções boas da nossa vida, de nós quem somos, porque nós tivemos boas experiências lá atrás. Então, a sua identidade é também uma parte da sua história e das pessoas que passaram por essa vida, por essa história que você trilhou até aqui. Então, além disso, além das experiências, nós temos também a herança genética. A doutora Caroline Leaf é uma cientista maravilhosa, já escreveu livros fantásticos e ela fala muito sobre a questão da genética, do cérebro, do comportamento. E aí, ela fala o seguinte, que a sua herança genética é apenas uma tendência. É uma tendência e não um fator determinante da sua identidade. A neurociência vem e nos afirma isso e nos mostra isso fortemente. Você não é a sua história, você não é a sua herança hereditária, a sua herança genética, emocional. Não é. Isso é apenas uma tendência. Então, essa herança genética é apenas uma tendência. Como assim, Jelly? Vamos dar um exemplo. Que eu tenho uma tendência de ter hábitos alimentares que vão me levar ao sobrepeso, né? Então, a minha família tem hábitos alimentares, então é todo mundo, né, gordinho, é todo mundo acima do peso. E aí? Eu vou nascer, crescer, me tornar ali jovem, adolescente com essa tendência. Se eu passo a praticar os mesmos hábitos e levar o mesmo estilo de vida que eles, eu vou ter o mesmo resultado. Só que, se em algum momento da minha vida os meus pais mudam a percepção de que precisam cuidar mais da saúde, que precisam mudar a alimentação, mudar os hábitos, e isso chega até mim, essa tendência vai perdendo força e eu vou tendo novas oportunidades, porque os hábitos ali, a partir dos meus pais, depois para mim mudaram. Se isso não aconteceu com os meus pais, mas se eu vou desenvolvendo novos hábitos, essa tendência não vai ser determinante sobre o meu peso, sobre a minha estética, sobre a minha qualidade de vida, inclusive sobre a minha saúde. Porque a minha família pode ter tido esse resultado até aqui, mas isso não vai ser um fato, né, que não vai mudar na minha vida. Eu tenho controle sobre isso, seja em qual for a fase que eu tenha tido consciência sobre isso. Então, tem a questão do sobrepeso, tem a questão do alcoolismo. É uma família onde várias pessoas tinham problema com álcool. Quer dizer que eu tenho ali uma tendência, uma predisposição genética a me envolver com álcool de maneira desregrada e descontrolada e, de repente, desenvolver aí uma questão de alcoolismo. Oi, Carol, seja bem-vinda. Então, a partir do momento em que eu percebo isso e que eu mudo os hábitos, eu não me torno refém
não, meu pai, meus avós, meus tios, sei lá, foram alcoólatras, eu vou ser alcoólatra. Não. Isso não é um fator determinante, mas é uma predisposição. Da mesma maneira, acontece para comportamentos. Olha, se na minha família as pessoas costumam criticar muito, costumam se vitimizar muito, costumam reclamar muito, a tendência é que eu desenvolva esses mesmos hábitos, que eu seja sempre, sabe, reclamona, que eu fique me vitimizando, que eu fique criticando o tempo todo. Se eu cresci vendo os meus pais apontando o erro do outro, sabe, ou se vitimizando, ou reclamando sempre de tudo, eu vou desenvolver isso, mas é apenas uma tendência, não um fator determinante imutável. Faz sentido isso para vocês? Gente, isso serve para físico, emocional e espiritual. Então, se a minha família, ninguém nunca deu certo num casamento, o casamento nunca foi adiante. Então, quer dizer que eu tenho uma tendência a ter relacionamentos que rapidamente têm fim. Eu tenho uma tendência a viver um casamento e em algum momento eu vou ou trair, ou eu vou abandonar, ou eu vou ser abandonada, eu vou embora. Então, porque alguém já fez isso primeiro lá na frente. E aí você passa a repetir esses padrões, a repetir esses comportamentos. Isso serve também para dinheiro. Isso serve também àquela pessoa que começa e não termina, nunca tem sucesso, nunca chega lá. Então, como a neurociência afirma isso, a doutora Caroline Leaf afirma isso, que a nossa herança genética, ela é somente nada mais do que uma tendência. E você não precisa ser escravo disso. Isso não faz parte, né? Não é um fator determinante da sua identidade. Isso é algo que você pode mudar. Deixa eu ver o que eu mais coloquei aqui para vocês. E aí tem Eu amo muito a neurociência, sabe? Porque isso abriu meus olhos para uma infinidade de possibilidades. Porque o que a gente imaginava, né? Filho de peixe, peixinho é. Quem aí cresceu ouvindo isso? Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto, né? Ou como diz a música, nunca se endireita. Isso é mentira, uma das maiores, mais absurdas mentiras que a gente aprendeu a acreditar. Olha só, a gente reproduz meio que automaticamente o que cresceu vendo. Sim. E olha só, Carol, o mais importante é o que você tem consciência do que viu e do que você nem tem consciência do que viu e do que sentiu, sabe por quê? Porque talvez você tenha visto seus pais brigando, ou seus pais sendo infelizes, ou seu pai e sua mãe sendo indiferentes, ou sendo reclamões, e aí vocês guardaram isso, tiveram ali aquela percepção de que sobre o amor, sobre casamento, sobre homem, sobre mulher, desenvolveram essas crenças, essas percepções, esses significados, e aí quando você cresce, automaticamente você vai ter atitudes baseadas nisso que você viu, ouviu, sentiu, e que hoje você nem lembra, não faz nem ideia do que aconteceu lá. Mas isso ficou gravado no seu subconsciente, no seu inconsciente, e isso formou quem você é até hoje. Então, tem muita gente que não é feliz nos relacionamentos, não confia, não perdoa, não confia em homem, não confia em mulher. Por quê? Porque viram coisas acontecerem na sua infância com as pessoas ao seu redor, e isso fez com que elas acreditassem no que elas acreditam lá no fundinho. Não o que a gente diz, mas o que a gente de verdade pensa e acredita lá no fundo. Isso norteia as nossas decisões. Rodrigo está dizendo isso se chama caráter. Isso o que, Rodrigo? Tem um atrasozinho aqui, né? Aí eu acabo não sabendo do que você está falando. Então, toda essa bagagem, né, toda essa experiência forma quem você é. Então, por isso que é importante. Então, a epigenética, que é um campo da ciência que explica os comportamentos de forma hereditária, né? Como que nós reproduzimos os padrões. Eu amo essa parte porque diz o seguinte, que nós somos uma parte da nossa genética, sim. Outra parte, o nosso ambiente. Mas isso é apenas uma fração, vamos dizer assim, 50% do que nós somos.
já vou falar para vocês, deixa eu ler aqui. É o que nossos pais ou responsáveis nos passam durante nossa formação, normalmente até os 7 anos. Se nós temos fases, né, de formações do 0 aos 7 anos, nós aprendemos ali a partir do que vemos. Vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, a maneira de se comunicar, a maneira de tratar. E aí, dos 7 aos 14 anos, isso é, vamos dizer, solidificado, sabe? Isso fica mais fortemente marcado em você, na sua personalidade, no seu caráter, os seus valores. Então, aquilo que você viu, ouviu, sentiu nesse período de tempo, do 0 aos 7 anos, é aquela esponjinha só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Muitas vezes reproduzindo também, dos 7 aos 14 anos, você começa a reproduzir de forma mais forte, né? E isso vai sendo realmente solidificado ali, fazendo parte de quem você é, dos seus valores, do seu caráter, sabe? Então, por isso que a fase da infância é tão importante. Por isso que a família é tão importante. Porque onde que a gente aprende essas coisas? É em casa, com as pessoas que estão nos cuidando, nos educando. Então, é muito, muito importante nós entendermos como adultos a nossa responsabilidade com as crianças nessa fase. E aí, tem a questão da autoestima também, né, que é formada ali entre 6 e 9 anos. Então, toda essa experiência da fase da infância, do nascimento até a juventude, forma a autoestima, mas especificamente numa fração ali entre 6 e 9 anos, é onde a autoestima é formada do adolescente. Então, muitas vezes, onde os pais estão desconectados dos filhos, e aí depois, lá na adolescência para frente, tenta se conectar, e aí é aquela coisa, né? Diz que é a fase difícil, e que não deveria ser se a infância fosse melhor cuidada. E já estou falando de educação aqui, né? Vamos voltar para a identidade. A pessoa quase não gosta, né, do assunto. Então, o que a epigenética vai dizer? A epigenética vai dizer que aquilo que você é hoje, 30% do que formou você até aqui vem da sua genética. Então, é a cor dos meus olhos, o meu cabelo, seja a cor, seja o aspecto, se é liso, se é ondulado, se é crespo, se é cacheado, o meu tom de pele, inclusive a minha forma, como que eu vou dizer, física. Tudo isso vem de quê? Carga genética. Isso é 30%. Então, isso vem também a questão do comportamento, né? Você já viu dizer assim, nossa, esse menino é a cópia do avô nos comportamentos, mas essa criança nunca teve contato direto com o avô. Talvez quando ela nasceu, o avô já tinha até falecido. Mas, de alguma forma, essa herança genética que é comportamental chegou naquela criança. Então, é físico, emocional, espiritual e comportamental também. E os outros 20% é o ambiente, porque você traz isso da sua família, mas você cresce no ambiente. Então, nesse ambiente tem familiares, né? Primeiro você está ali novinho, é a mãe, é o pai, talvez os irmãos, alguns avós, dependendo da maneira que a família convive. Aí você vai crescendo um pouquinho, são tios, são primos, e aí vai mudando um pouquinho de fase, são vizinhos, são amigos dos pais. Aí você vai para a escola, vai para a creche, e aí o seu contato com o ambiente vai aumentando. Aí vai para a escola, vai para um cursinho, aí vai para um parquinho, e aí você vai convivendo com pessoas diferentes. E você vai absorvendo delas crenças, você vai absorvendo dela valores, você vai absorvendo delas hábitos, aquilo que você acredita, aquilo que você reproduz. Não é interessante como até hoje, se você convive muito com uma pessoa, olha, eu sou terrível de conviver com alguém que tem um sotaque diferente. Gente do céu, como é difícil para mim não reproduzir. Eu sou baiana, mas já há tanto tempo longe da Bahia que eu não vejo meu sotaque. Algumas pessoas conseguem notar em alguns momentos, mas quando a gente se reúne em família, gente, o sotaque volta, que volta uma beleza. Eu trabalhei num escritório onde tinha muitos mineiros. Rapaz, parecia que eu vinha de Minas todo dia, quando eu chegava do trabalho. Então, acaba que você vai reproduzindo ali. A minha tia diz que quando eu tô brincando com os meninos, dengando os meninos, é a mesma coisa de ver o pai deles brincando com eles. Então, a vida toda a gente conviveu ali. Né? A vida toda até aqui a gente conviveu ali com eles. E o jeito de falar, às vezes o tom de voz, aquele jeito de dengar, de brincar, é igual, é parecido, porque você conviveu muito com aquela pessoa. Então, as crenças, elas vão sendo, né, trocadas ali, os valores,
os hábitos, as manias. Então, 20% é do ambiente onde você cresceu e isso vai te influenciando até hoje. À medida que você muda de ambiente, as suas tendências, né, vão mudando. E aí, Diele, 50%. Para a gente fechar essa conta de 100%, como é que fica? Qual que é a próxima parte? A outra parte, que são os outros 50%, a gente chama de livre-arbítrio. Como assim? É a sua escolha depois dessa percepção. Eu costumo dizer nos atendimentos que, quando a gente vai fazer ferramentas de autoconhecimento, vai falar sobre valores, eu costumo dizer o seguinte: os valores que você descobre aqui agora, eles não são seus. Jelly, como assim? Eu estou buscando autoconhecimento, aí eu descubro aqui, através dessa ferramenta de coach, que esses são os meus valores. Aí agora, eu acabo de descobrir, você vem me dizer que esses valores não são meus. Saíram de onde? Não faz sentido isso. Calma, calma, vou explicar. O que acontece? Quando você nasceu, foi sendo educado, né? Foi sendo orientado. Quem foi que ensinou valores para você? Naturalmente, vamos pela lógica, seus pais, seus avós, professores, as pessoas que cuidaram de você, elas foram ensinando para você os valores que eram importantes para elas. Então, hoje, você é uma pessoa honesta, tipo, você não rouba, você não pega uma coisa do outro, porque de repente seu pai, a sua mãe ensinou que isso era errado e que o certo era você ser honesto, cuidar do que é seu, trabalhar para ter suas coisas, nunca pegar nada de ninguém. Então, o valor de honestidade não é seu, era do seu pai, ele que passou para você, era da sua mãe, ela que passou para você. Então, o valor de fé é muito importante para você hoje, porque a sua mãe, sabe, orava com você, lia a Bíblia com você, te levava para a catequese, para a escola dominical, para a escola sabatina, para a igreja de algum lugar. Você aprendeu que fé era importante, desenvolveu esse valor, porque você foi ensinado. Então, Jelly, isso não é importante? Então quer dizer, mas como assim esse valor não é meu se eu aprendi? Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: você precisa abrir os olhos para entender o seguinte: tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi até aqui, não determina o que eu vou ser daqui para frente. Porque se eu olho para a minha história, se eu olho para os resultados dos meus pais, se eu olho para os resultados da minha família, seja nos casamentos deles, sejam nos recursos financeiros deles, sejam no sucesso na carreira, sejam na educação dos filhos, seja na saúde, seja na vida espiritual, se eu vou olhar quais foram os valores e os princípios que nortearam as escolhas deles e os trouxeram até ali, e me trouxeram também até onde eu estou hoje, eu vou olhar o que de bom tem nisso, o que não me ajudou muito, o que de ruim tem nisso. E eu vou olhar aquilo de melhor, aquilo que vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Então, pode ser que no meio desses valores, eu descobri esses valores hoje, me nortearam até aqui, mas que valores eu preciso construir? Que princípios eu preciso começar a viver para alcançar a vida que eu quero viver daqui para frente? Então, entende que é por isso que eu falo, esses valores não são seus. Você aprendeu, eles foram passados para você. Aquilo que vale a pena você levar para frente, aquilo que não vale, você não tem como você simplesmente descartar, isso vai fazer parte da sua história, mas você entende, você aceita e você segue com aquilo que de melhor você pode levar na sua bagagem. Deixa o restante ali sendo sobreposto por novas experiências, por novos valores, por novas percepções, por novos princípios, por cada vez melhores princípios. Então vai ficando sempre lá na profundidade. E por que que o autoconhecimento não termina nunca? Porque você não elimina uma crença ruim. Você não elimina um hábito ruim. Você coloca crenças novas ali, sobrepõe crenças novas, sobrepõe comportamentos novos. E se você não fizer mais nada, você simplesmente vai voltar a reproduzir aquilo que está enraizado lá embaixo. Se você não cultivar, se você não cuidar, aquilo vai voltar. Então, pensar, então é melhor nem buscar autoconhecimento, não quero saber da minha identidade, não quero saber da minha história, não quero saber de epigenética, não quero saber nada disso, porque esse trabalho não vai acabar nunca. Muita gente foge do autoconhecimento, de entender a sua identidade, justamente por isso. Justamente por isso, porque dá trabalho. E aí preferem viver levando a vida, sabe assim, deixando a vida me levar, do que colocar energia, sabe, naquilo que realmente importa e que vai te fazer
ter uma vida com mais significado. Vilma, seja bem-vinda, querida. Ótima noite. Então, por que estou dizendo tudo isso? Porque o quanto antes você começar essa busca pela sua real identidade, o quanto antes você colocar energia nessa busca de autoconhecimento, nessa busca por autoconhecimento, mais cedo você vai ter essas respostas, mais cedo você vai ver sua vida mudar, seus resultados mudarem e você realmente viver aquilo que você escolheu viver. Não viver as tendências da hereditariedade. E quem sou eu, então? Então, até aqui, você já pode ter entendido que você é corpo, você é a sua mente, a sua vontade, as suas crenças, você é um pouco dos seus comportamentos, você é uma parte da sua história. Tudo isso é quem você é. Você é as suas habilidades, você é as suas inabilidades, você é também as suas forças de caráter, você é uma soma de informações sobre você. Então, você é os papéis que você desempenha na vida. Você é filha, esposa, mãe, amiga, empresária, funcionária. Você é amigo, pai, filho, marido. Tudo isso faz parte do que você é. Então, você é os seus significados. E tudo isso é sobre ser, fazer e ter. Só que a identidade deveria ser a base, aquilo que você realmente é, antes daquilo que você sabe fazer e antes daquilo que você tem. Porque o que você tem pode acabar. Aquilo que você sabe fazer, você pode deixar de fazer, aprender uma coisa diferente, então isso pode mudar da noite para o dia. Mas aquilo que você realmente é deve ser a base da sua vida. E isso está em constante construção, porque é uma parte de descoberta, né? Quando você vem começando o autoconhecimento, você descobre muitas coisas sobre você, e a outra parte é construção, porque você vai sempre crescendo, amadurecendo, evoluindo, mudando. Então é uma constante construção. E eu quero perguntar para você, você tem essas informações sobre você? Falando tanto que a água já até acabou. Você tem essas informações sobre você? O que você faz melhor? O que é uma habilidade que você tenta desenvolver, mas que você não faz tão bem? Você faz mais ou menos. Se alguém chega para você e diz assim, e pergunta o que você é bom mesmo, você sabe dizer? Aquilo que você faz que ninguém faz igual. Você sabe? Você sabe dizer aquilo que você gosta de verdade, aquilo que te satisfaz, aquilo que te traz alegria. Você sabe quais são os princípios que norteiam sua vida, quais são os seus valores, aquilo que é mais importante para você? Você conhece a sua história, a história dos seus pais, a história da vida deles como um todo, dos seus avós, dos seus antepassados. Você sabe da sua história? Páginas, né? Capítulos e capítulos antes de você nascer? Porque isso pode estar interferindo na sua vida hoje e às vezes você está insatisfeito, você está perdida, você está sem rumo, justamente porque você não tem essas informações sobre o seu passado. E aí você fica sem saber o que fazer agora, perdida e sem uma visão de futuro. Insegura o tempo todo, repetindo padrões que você não sabe nem de onde veio. E aí, se a gente leva isso para o lado espiritual, eu não vou me aprofundar muito hoje no lado espiritual, mas vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Lá em Êxodo, no capítulo 20, onde vai falar ali dos 10 mandamentos, lá pelo versículo 5, ali pelo meio do versículo, vai dizer o seguinte, que Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, que visita, sabe, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que... Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração
daqueles que o desobedecem, mas tem misericórdia de até 1000 gerações, daqueles que o amam. Então, você, sabendo disso ou não, acreditando nisso ou não, você reproduz os maus hábitos, você reproduz a carga genética, você reproduz os comportamentos, você traz as crenças, os significados dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados antes deles. E se você não abre os olhos, não tem consciência sobre isso, não tem clareza sobre isso, você vai vivendo como um robô, e automaticamente. Só que a partir do momento que você tem consciência sobre isso, você entende que isso não é um castigo, mas uma oportunidade gigantesca. Porque se o verso diz que ele visita, né, a iniquidade dos pais nos filhos, né, você paga pelos erros dos seus pais, porque você reproduz os mesmos hábitos deles. Então você vai ter os mesmos resultados. Não faz sentido isso? Só que até 1000 gerações após aquela pessoa que, opa, peraí, não vou nessa não. Ah, não, tem princípios aqui que se eu seguir eu vou ter uma vida diferente. Ah, tem valores aqui que eu preciso, né, colocar na minha vida que eu sei que eu vou ter resultados diferentes. Tem comportamentos aqui que se eu agir de forma diferente, eu vou ter resultado diferente. Eu não vou viver a mesma história que os meus pais viveram. Eu não vou ver meu casamento acabar. Eu não vou trair. Eu não vou mentir. Eu não vou me vitimizar. Eu não vou ficar reclamando. Eu não vou ficar acreditando que eu não mereço, que eu não sou capaz. Eu não vou viver uma escassez financeira. Eu não vou viver o fracasso na minha carreira. Eu não vou ver meus filhos se perdendo na adolescência em diante. Não. Porque a partir de mim, a partir do meu posicionamento, eu libero 1000 gerações. Gente, isso para mim é tão poderoso e mudou a minha vida de uma maneira que eu não tenho como colocar em palavras isso para vocês. Mas eu repito isso, sabe, tantas e tantas vezes para as pessoas entenderem que existe algo poderoso ali. Se você entende isso e se você se posiciona como um ponto de ruptura na história, nos padrões, nas cargas ruins, nos padrões ruins da sua família, você libera até 1000 gerações depois de você. Você é aquela pessoa que não vai viver o sobrepeso, você vai cuidar da saúde, você é aquela pessoa que não vai viver o divórcio, você vai usar as armas certas para manter o seu relacionamento, você não é aquela pessoa que vai perder os seus filhos para as drogas, para a violência, para o adultério, para a pornografia, porque você vai com eles estabelecer uma conexão diferente. Você vai buscar conhecimento, você vai estar ali do lado deles. Você vai dar amor e limites que eles precisam. Você não vai ser aquela pessoa que vai ver escassez, porque você entende que precisa buscar recursos, conhecimento, pessoas que já deram certo, buscar ajuda e fazer diferente do que você viu acontecer até hoje. Faz algum sentido isso para você? Porque isso queima a minha mente, assim, sabe? Eu fico, meu Deus, todo mundo tinha que saber disso. Então, a sua história até aqui, toda a carga genética, comportamental, mental, tudo que você viveu até aqui, não define o seu dia de amanhã, a sua próxima semana, o seu próximo mês. Não define quem você é. Te dá informações. É uma parte de você. Mas daqui em diante você assume o controle e você paga o preço da mudança. E sempre nós temos duas escolhas. Ou se conformar e continuar desse jeito, e reproduzir as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, e deixar a vida te levar, viver no piloto automático aí, viver a vida mais ou menos. Tem um preço isso. Ou você paga o preço da mudança, de investir, de se dedicar, de buscar, de colocar em prática o conhecimento que você adquiriu em todas as áreas da sua vida e ter uma vida plena, uma vida abundante, como Deus disse que deveria ser a nossa vida. Cristo veio a essa terra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso não quer dizer um oba-oba pro resto da vida. Temos desafios, temos, sabe, pedras ali no caminho. Mas nós temos também os momentos bons, os momentos agradáveis, os momentos de boa colheita. Tiago, seja bem-vindo. Então você escolhe qual desses caminhos você vai seguir. Você vai ficar olhando para a sua história e se vitimizando e contando uma história de pobre coitado. Ah, eu sou assim porque meu pai é assim, minha mãe era assim. Ou você vai assumir o controle e pensar assim, beleza, só 50% é a minha bagagem. Os outros 50% é a minha escolha a partir de agora. Então, muitas pessoas
tem essa bagagem que você já traz, já é seu, mas com o tempo você vai adicionando novas percepções, novas crenças, novas escolhas, uma nova bagagem, novas habilidades, novos gostos, você vai viver uma nova vida. Em algum momento da sua vida, a sua identidade foi deturpada. E eu preciso de uma live só para falar sobre isso, mas eu quero fechar com isso aqui com vocês, que é o seguinte: por que que hoje você acredita que você não é capaz, que você não consegue? Às vezes você começa com alguma coisa e não termina. Você não acredita que você é merecedora de amor, de afeto. Você não acredita que você vai ser feliz. Você não acredita que relacionamentos felizes acontecem. Você não acredita que homem honesto, que homem fiel acontece. Você não acredita que mulher é fiel, que mulher que ama de verdade acontece. Existe. Por quê? Porque você, em algum momento, teve essa identidade deturpada. E que momento foi esse? Alguns momentos fizeram com que isso acontecesse. Deixa eu colocar o carregador aqui. Que momentos foram esses? A Vilma está dizendo aqui, que bênção as informações, amiga. Que bom que tá fazendo sentido, Vilma. Que as pessoas possam assistir, possam compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque isso pode transformar vidas. Né? E é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque transformou a minha. Então, alguns momentos onde você teve a sua identidade deturpada, a sua crença de capacidade, de merecimento, elas foram distanciadas do plano original. Então, quando eu falar, vou marcar um dia para a gente falar sobre raiz de rejeição, tá? E aí nós vamos falar sobre essa identidade original para a qual nós fomos criados e em algum momento nós nos distanciamos disso. Então, alguns exemplos que aconteceram talvez na sua vida, vou citar alguns que aconteceram na minha e você pode ir se identificando. Quando eu estiver falando da minha vida, você vai pensando nas suas experiências. Então, em algum momento, na separação dos pais, a criança sente que não é suficiente, que não é importante, que não é amada. Porque se fosse amada, fosse importante, fosse suficiente, o pai não teria ido embora, a mãe não teria ido embora. Eles teriam ficado juntos. Então, muitas crianças têm essa percepção de que elas são responsáveis pelo relacionamento dos pais. Outros momentos, aquela criança que foi esquecida na escola se sentiu abandonada, se sentiu não suficiente, se sentiu não amada. Quer dizer que isso realmente aconteceu? Os pais que se separaram porque a criança não era suficiente? Não. Mas essa é a percepção que a criança teve. Isso marcou ali a identidade dela. A criança que foi esquecida na escola, talvez você olha hoje, minha mãe me esqueceu na escola, meu pai me esqueceu na escola, e aí você conta essa história até de maneira engraçada. Só que a sua criança não achou engraçado. Ela se sentiu abandonada. E isso feriu a identidade dela, de capacidade, de merecimento. Aquela criança que esqueceram do aniversário dela. Será que essa criança se sentiu importante? O aniversário é uma das experiências que traz mais significado, mais crença de importância para a criança. Porque é aquele momento onde todos estão cantando parabéns para ela, as pessoas vieram até ali para estar com ela, para celebrar com ela. Então imagine uma criança onde os pais esqueceram o seu aniversário, ou ninguém lembrou do seu aniversário. Essa é uma... Eu nunca fui esquecida na escola, né? Mas a separação dos meus pais foi muito difícil para mim. E eu acreditava que eu era responsável por estar abandonando meu pai. Eu lembro que meu pai ficou me arrepia lembrar disso, porque eu lembro que meu pai ficou na calçada e eu, minha mãe e meus irmãos indo embora, minha mãe com bolsa nas costas, meu irmão maior segura aqui uma mão, eu na outra e a minha irmã que tinha acho que 8 meses, 9 meses no colo. Meu pai lá sentado e a gente indo embora e ele olhando e ele disse para mim assim: "Você não vai ficar com o papai? Você vai abandonar o papai?" E eu ficava assim, olhando pro meu pai, olhando pra minha mãe, não tinha condição de eu ficar com ele. Gente, não tinha nem 3 anos de idade. E eu me lembro disso. Isso marcou a minha vida. Eu me senti sempre em débito com meu pai. E eu senti que realmente eu tinha abandonado ele. Então imagina o que isso pode fazer com uma criança quando os pais não têm noção do que o que eles fazem, o que eles falam vai impactar a vida da criança.
Outra experiência que eu tive, né, eu nunca fui esquecida na escola, mas esqueceram o meu aniversário. Eu lembro que minha mãe gostava de sair, né, curtir, e aí o meu aniversário deu num dia onde tinha uma festa, ela estava saindo com o marido dela e os amigos e cunhados, e nós ficamos em casa. E aquele dia foi uma noite horrível, eu senti muito medo, a gente, criança, ficava em casa sozinha e minha mãe saiu. Quando foi no outro dia, aí tá todo mundo lá curtindo, aí eu perguntei que dia é hoje. Ah, hoje é 12, meu aniversário é dia 11 de abril. Quando falou hoje é 12, eu falei, mãe, ontem foi meu aniversário. Aí minha mãe, nossa, foi pro seu aniversário e tal. Aí fizeram graça, aquela coisa, não deram importância pro que eu tava sentindo naquele momento. E passou batido. Meu pai não me ligou naquele dia. Nenhum familiar lembrou que era meu aniversário naquele dia. Minha mãe não lembrou que era meu aniversário naquele dia. Eu nunca tinha parado para pensar, antes do meu processo de autoconhecimento, como essas experiências tinham impactado a minha vida. E engraçado que eu, desde a minha infância, eu sempre comemorava o aniversário das outras pessoas, mas eu nunca comemorava o meu. Eu sempre fiz festa de aniversário para os parentes, para os amigos, para os meus irmãos, mas eu nunca fiz um para mim. E até depois da morte do meu pai, eu não comemorava os meus aniversários. Um aniversário que eu comemorei foi o de 15 anos, que alguns amigos da igreja vieram comemorar comigo, e o de 18 anos, que foi a última vez que eu vi meu pai. Então, aniversários, além dessa fase da infância, onde esqueceram meu aniversário, aí aos 18 anos foi a última vez que eu vi meu pai. Eu passei a não comemorar aniversários. Aniversário é uma data triste para mim. Até que eu troquei a percepção dessa situação e passei, então, intencionalmente comemorar aniversários e fazer eu mesma aquilo que eu gostaria que outras pessoas fizessem. O que eu queria? Eu queria receber surpresas, eu queria receber presentes, eu queria me sentir importante naquele dia, eu queria que alguém fizesse uma festa para mim, não que eu fizesse. E isso impactou muito a minha vida e a minha identidade no aspecto do que eu merecia. Então, eu não era tão importante. Eu não merecia o melhor. E eu cresci tendo problemas com autoestima, problemas com merecimento, problemas que afetaram profundamente a minha identidade. Então, se a pessoa fazia o mal para mim, eu sempre perdoava. Eu não dava trabalho, eu não entrava em atritos, mas eu sempre tive muito problema com crítica, porque eu tentava o tempo todo provar que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha valor, que eu estava certa, e me repreender era, sabe quando você, como diz o povo, cutuca a onça com a vara curta? Dizer que eu estava errada, dizer que alguma coisa que eu fiz poderia ser melhor, era preparar para a briga. Sempre, desde a infância. E eu não tinha tendência, eu não tinha tendência, ó, que palavra é essa, meu Deus? Eu não tinha consciência disso, até entrar nesse processo de autoconhecimento. Então, a crítica e a comparação também fere profundamente a identidade. Então, aquele pai que bate na criança, aquela mãe que compara o tempo todo, que compara, olha só seu irmão, esse menino não para quieto, o irmão é quietinho. Olha como seu irmão comeu toda a comida, você não comeu nada. Olha como você é isso, olha como você é aquilo. A comparação e a crítica destroem a sua identidade. Porque no momento onde você está crescendo, está aprendendo, está se formando, aquela pessoa que é a maior autoridade para você te fala que você não é capaz, que você não está fazendo certo, que você é inferior, você acredita nisso. Você acredita nisso. E isso você leva para o resto da sua vida. Fábio, seja bem-vindo. A Flávia está falando, eu esse ano não tenho clima para comemorar aniversário. E faz muito sentido, Flávia, você pode viver o seu luto, né, pela perda da pessoa mais importante na sua vida. Mas imagina entender que você teve anos maravilhosos ao lado dela e que se ela estivesse aqui, ela com certeza iria gostar de te ver comemorando, mas escolha a sua maneira de celebrar esse dia. Escolha o seu jeito de celebrar esse dia com gratidão pela vida. Por mais que ela tenha descansado, encontre uma maneira de dar um bom sentido e trazer uma boa recordação para esse dia. Isso é muito importante. Mas respeite também o seu período de luto. Então, esses são os meus exemplos, né? Essas foram algumas experiências que eu vivi. Claro que tive outras e fui percebendo isso, me lembrando disso durante o meu processo de autoconhecimento. Então, aí você não sabe por que você faz as coisas. Por que eu tenho problema com crítica?
Por que que eu sou uma pessoa grosseira, uma pessoa armada? Por que que eu começo as coisas e não termino? Por que que eu nunca acredito que sou capaz de fazer alguma coisa? Por que eu me relaciono com pessoas que me agridem, que me machucam, que me traem? Eu vou sempre aceitando, aceitando, aceitando? Porque eu acredito que eu sou merecedora daquilo, eu não mereço nada melhor. Então, porque a outra coisa, o que nunca te contaram sobre a sua identidade? E aí, eu encerro de verdade com isso, que é o seguinte: você é merecedor, merecedora de tudo de melhor que existe nessa vida. Porque Deus te criou para isso. No princípio, Deus criou os céus, a terra, tudo que existe, que nós conhecemos na nossa existência, para ser perfeito, para ser maravilhoso. Só que aconteceu um acidente no percurso. E o mal entrou naquele plano perfeito. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. E então, com a existência do pecado, os planos tiveram uma mudança, assim, sabe? Mas, junto com a entrada do pecado, veio também o resgate através do sacrifício de Cristo. Então, hoje nós não somos perfeitos, hoje nós tivemos a nossa identidade deturpada e nós precisamos resgatar a nossa real identidade. Isso começa através do autoconhecimento e faz parte do autoconhecimento também entender as minhas crenças espirituais. Quem eu acredito que é Deus? Qual é a minha fé? Qual é a minha fé? O que eu acredito sobre o começo de tudo e o fim de tudo? O que eu acredito sobre o que eu estou fazendo aqui hoje? E eu falo para vocês o seguinte: nós somos inseridos no meio do grande conflito entre o bem e o mal, onde Deus e Satanás estão lutando pelas nossas vidas. Estão lutando para... Olha, me arrepia, sério, me arrepia de falar isso, porque entender isso mudou totalmente minha vida. A Vilma está dizendo aqui: amiga, estou emocionada com sua fala, você disse tudo. Não fique achando que o conhecimento que você tem é simplesmente para ganhar mais dinheiro, é simplesmente para construir coisas, sabe? Tudo que nós construímos aqui é temporário, mas tem algo que será eterno. E que vai acontecer quando Jesus voltar e exterminar tudo de mal que se infiltrou e alterou os planos perfeitos dele. Então, eu e você fomos inseridos num grande conflito, onde o bem e o mal travam uma batalha pela minha e pela sua vida. E quando você entende que você está no meio desse grande conflito, mas esse conflito já tem um desfecho final traçado para ele. E enquanto você não chega lá, o bem e o mal estão confrontando, tentando cansar você fisicamente, mentalmente e emocionalmente para destruir a sua vida espiritual e você não pensar nisso, para desviar o seu foco. Tá tentando roubar os jovens, entregando eles a ideologias e tentando roubar a mente das crianças. Se eu e você não nos atentarmos para isso, onde nós estaremos no final desse grande conflito? Então, eu quero dizer, você tenha coragem, sabe? Se debruce mesmo sobre esse conhecimento, tenha coragem de entender quem você é, quem te criou, o que você está fazendo aqui, o que tem para o futuro da sua vida. Quando eu entendi isso, eu entendi que os conflitos no meu relacionamento não eram meramente comportamentais, era espiritual, e por isso eu decidi lutar até o fim. Quando eu entendo que os problemas com os meus filhos não são meramente físicos, eu busco as armas certas, eu luto em oração, eu dou o meu melhor, eu aprendo mais, eu ensino de maneira diferente para eles, eu protejo eles, a mente, o corpo, o espírito, porque eu entendo que o que a gente vive aqui não é meramente físico, é espiritual também. Quando eu entendo que eu sou filha de Deus, que eu sou herdeira do reino e que existe uma cidade celestial sendo preparada para mim, e quando eu entendo que foi feito um sacrifício por mim e que o mal nessa terra vai acabar, eu tenho um novo significado, um novo sentido para a minha vida. Então eu decido agir diferente. Então eu sei que quando eu cair eu posso levantar. Eu sei que quando eu preciso de esperança eu tenho onde buscar. Se eu preciso de coragem, se eu preciso aumentar a minha fé, eu tenho uma fonte inesgotável para buscar. E eu entendo que ainda que tudo aqui acabe, tem algo muito melhor e que será eterno.
Então eu vejo a família de uma maneira diferente. Eu olho para a minha história, que talvez tenha sido de dor, de sofrimento, e penso assim: Deus tem algo melhor para mim. A eternidade é para mim. A salvação é para mim. Deus já me deu isso através do sacrifício de Cristo. Então, enfrente as suas lutas, não só com armas físicas, até emocionais, mas entenda que a nossa batalha aqui é contra reinos e potestades. Nós vivemos no meio de uma guerra espiritual. E você não vai vencer, você não vai se sentir completo, você não vai salvar a sua família, você não vai salvar os seus filhos, você não vai salvar a si mesmo. Se você não entender o que está acontecendo, quem você é, de onde você veio e o que você está fazendo aqui e para onde você vai. O começo disso tudo é entendendo quem foi que te criou e para quê. E essa é uma busca que você começa na Bíblia e desenvolvendo o relacionamento com Deus. Eu não podia falar de identidade sem fechar com isso. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você repita todos os dias que você é filha amada do Pai, que você é filho amado do Pai, que você é merecedora, merecedor de tudo de melhor, que você está aqui para viver uma vida e vida em abundância, que nós não vivemos nesse mundo aqui a paz, mas temos espada através de Cristo para enfrentar tudo que tivermos que enfrentar. E que temos esperança para encontrar aquelas pessoas que nós perdemos e que amamos. Nós temos esperança para viver uma vida sem dor, sem doença, sem tristeza, sem choro, nem pranto. Em algum momento, depois da volta de Jesus, nós vamos perceber que tudo acabou. Acabou dor, acabou sofrimento. Era só um estágio, um treinamento que nós passamos aqui. Você é capaz de aprender qualquer coisa. Você é capaz de realizar qualquer coisa. Quando em você esgotar a capacidade, busque naquele que é uma fonte inesgotável de possibilidades. Certo? Olha, você disse tudo, verdade. Que bom, que bom, que bom, que bom. Assista essa live de novo, pense um pouco mais, compartilhe com outras pessoas. E eu te espero na terça-feira que vem. Aí nós voltamos ao nosso dia e horário normal. Terça-feira, às 20 horas. Certo? Esse último tema foi o último tema. Não, tem mais um tema que é um dos temas que vocês escolheram. E eu vou fazer esse tema na próxima terça-feira. E nós vamos começar uma sequência de temas que eu preparei para vocês. Eu espero que seja, assim, de realmente grande valia na sua vida, que você possa não só ouvir aqui, mas que você possa internalizar, que você possa praticar. Se tiver alguma dúvida, me manda no direct, que você possa compartilhar com outras pessoas, que nós possamos cada vez mais alcançar o maior número de pessoas para que essas pessoas tenham essa percepção da vida, do hoje e do futuro, que vai trazer esperança e não angústia, ansiedade, medo, mas que vai trazer paz, e a paz que excede todo o entendimento. Um beijo, que vocês possam viver a real identidade de vocês e construir daqui em diante aquilo que Deus criou em você e que ficou perdido aí pelo meio